Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu vim falar com vocês hoje sobre a terapia, a importância da terapia e como a terapia tem me ajudado no decorrer dos anos, né? Eu comecei a fazer terapia com meus 22 anos, eu tava com transtorno de ansiedade, precisei inclusive passar no psiquiatra, tomar medicação. Fiz terapia por em torno de 5 anos, mais ou menos, e depois acabei precisando parar. Nesse período que eu parei, eu acabei ficando bem até conseguir parar, dar uma pausa na medicação. Porém, quando a gente tem ansiedade, dependendo do grau e do nível que a gente tá, né, só a terapia já ajuda muito. Então eu fiquei um bom tempo, até por não ter condições financeiras, né, de estar arcando com o custo da terapia, que não é barato também. Eu fiquei um tempo sem fazer. Agora, eu voltei a fazer em 2022, vai fazer um ano agora, acredito que agora em outubro, faça um ano, que eu estou com essa mesma terapeuta. Passei por outras duas, mas que acabou não alinhou, sabe? Não, acabamos não deu match, sabe? Porque tem que ter é muito bom você ter é, como é que eu posso dizer? Esse laço, sabe? Você acaba criando um vínculo com seu terapeuta. Isso é muito bom. Eu sou apaixonada pela minha terapeuta, é a Beatriz. Eu indico ela para algumas pessoas que me procuram, tanto ela como a Mariana, que é uma terapeuta que tratou meu filho também, e alguns amigos meus da faculdade também. Então eu acabo indicando. Tem alguns contatos de terapeutas que fazem valor social, né? Que mesmo sendo valor social, não é um valor tão baixo, né? Algumas pessoas realmente não têm condições de fazer esse pagamento. Mas eu quero compartilhar com vocês a importância da terapia e como a terapia tem influenciado na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa muito reativa, muito brava, porque eu vim de uma infância assim, onde eu tive que ou eu me defendia ou eu apanhava, né? Então eu cheguei num ponto que eu bati em todo mundo, independente da pessoa querer ou estar querendo me agredir ou não. Então, a partir daí, eu percebi que eu precisava de terapia para conseguir melhorar isso, conseguir identificar onde eu deveria ser um pouco mais, não agressiva, um pouco mais firme, né? Um pouco mais firme e aonde eu deveria ser um pouco mais suave. Com o tempo, eu aprendi. Com o passar do tempo, fazendo a terapia, eu aprendi a separar essas coisas, a realmente entregar para cada um aquilo que lhe é devido. Uma coisa que foi muito bom para mim também, eu era uma pessoa extremamente impaciente. Como eu estou investigando ainda um TDAH, eu já estou com 90% do critério diagnóstico, só vou ter que passar no psiquiatra. Eu tenho problema com esperar, né? Tenho muito problema com esperar. Eu tenho uma memória curta, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade de memorizar, guardar as coisas. Impulsividade, que são alguns dos traços do TDAH. E essa impulsividade, ela acabava fazendo eu ser a grossa, sabe? Eu acabava sendo a pessoa que não pensava, sabe, a pessoa sem filtro, não pensava para falar, acabava sendo pouco não, muito desnecessária em algumas falas. Então, não que eu não faça isso, tá? Eu ainda faço. Tem coisas também que são parte de quem eu sou e nada vai mudar isso, né? Eu ainda faço às vezes, mas assim, são coisas bem. É difícil acontecer. É mais quando, tipo, sabe aquela pessoa que fica cutucando, cutucando, aí, tipo, você pá, dá aquela resposta, aí a pessoa, putz, né, podia ter dormido sem essa, mais ou menos isso.
Então, assim, eu tenho aprendido muito com a minha terapia. Eu tenho, além de aprender coisas para mim, como pessoa, melhorar, né, entender minhas emoções, os meus sentimentos, como lidar com toda a questão externa, né, porque a gente somos mundos individuais, né, e nisso que a gente acaba unificando tudo. Então, todo mundo que tá na nossa volta, a gente quer, pelo menos eu sou assim, eu quero cuidar de todo mundo, eu quero apoiar todo mundo, eu quero, sabe? E às vezes eu não tô conseguindo fazer as coisas por mim, e eu quero fazer as coisas pelo outro, sabe? Então, eu tô aprendendo a individualizar um pouco mais as coisas, para que eu não precise me sobrecarregar. Então, isso é um ponto muito bom, um ponto muito importante, que eu vejo a pessoa com o problema dela, se a pessoa precisar de mim, precisar conversar e tudo mais, eu vou estar aqui. Mas eu não tenho o poder de resolver o problema da pessoa, né? Eu tenho que me esforçar em resolver os meus. E cada pessoa tem que resolver seu próprio problema. Então, eu tentava, eu era meio que a heroína. Era como eu me vestia, né? Eu tava ali correndo, tentando ajudar todo mundo, tentando salvar todo mundo, mas eu mesma tava morrendo afogada. Então, hoje eu procuro cuidar primeiro de mim, para que eu, estando bem, consiga ajudar as outras pessoas. Porém, também ajudo até determinado ponto, porque cada pessoa é individual, cada pessoa tem sua vida, cada pessoa precisa entender os seus processos e eu não tô aqui pra, sabe, dar a fórmula mágica pra ninguém, até porque eu não tenho. Então, isso foi uma coisa assim muito muito importante pra mim. A terapia, ela é difícil, você precisa ter bastante coragem, porque você vai ter que remexer em coisas que de repente você pensa que tá curado, que pra você tá tudo bem, que já passou. Você às vezes até consegue conversar sobre o assunto com outras pessoas, mas a sensação que eu tenho na terapia é uma sensação assim de é só ali que eu posso e que eu consigo falar tudo. É essa sensação que eu tenho. Então, ali eu sou totalmente transparente, isso é muito importante, né? Porque se você ficar mentindo pro terapeuta, chegar lá e ficar falando pra psicóloga, não, tá tudo bem, tá tudo perfeito, porque eu agi assim, eu agi assado, sabe? Tipo, você leva realmente, quando você tá errado, você vai levar puxão de orelha, ela vai te falar, olha, realmente você não tá sendo uma pessoa funcional com essa forma como você tem agido, e ela não vai ficar te dando diquinhas do que fazer, sabe? Ela vai tentar te mostrar como é ruim pra você a forma como você tem agido, porque a forma como a gente age, né, reage, na verdade, porque agir, a gente realmente a gente não age, a gente espera tudo acontecer, o mundo cair para falar assim, pronto, agora eu posso fazer alguma coisa. E na verdade, a gente precisa aprender a agir, né? A ver as coisas acontecendo e a partir de então a gente falar, poxa, tem que tomar uma atitude em relação a tal coisa. Então, é muito importante esse ponto. E então você vai ter que remexer em questões que doem. Então, assim, já teve vezes de eu sair da terapia assim, soluçando, muito, muito triste, né? Porque realmente eu revisitei coisas do meu passado, das quais eu imaginei que já estava tudo bem, que já estava curado, que já tinha uma cicatriz ali, na verdade só tinha um band-aid. E realmente a gente precisou fazer realmente um curativo, cicatrizar de verdade para que aquilo ali não doa mais, né? Então, a gente entende que o passado tá ok quando a gente consegue voltar nele, a gente não sofre mais com ele. A gente fala sobre ele, mas a gente não sofre em relação a ele. Então, na terapia isso é uma coisa que me ajudou muito. A gente tem que ter muita coragem para conseguir ir lá e revisitar essas questões. Não é obrigatório também você, sei lá, no começo da sessão, você pegar e já sair contando tudo sabe, abrindo a vida toda. Não, não é.
Algumas questões eu só me senti confortável para falar próximo agora de 1 ano que eu tô fazendo a terapia com a mesma pessoa. Então, não é um processo rápido. Tem muita gente que acha assim, que vai começar a fazer terapia e fala assim, tá bom, vou fazer 1 mês de terapia, vou fazer um semestre, fazer 6 meses de terapia. E assim, não tem como, porque nós temos demandas diárias, demandas semanais. E, por exemplo, algumas coisas que você quer mexer lá do passado, você não vai conseguir falar sobre aquilo naquela semana, porque aconteceram coisas importantes na semana para que você passe para ela, para que ela veja como está sendo o seu comportamento, como você está lidando com as coisas, sabe? Então, assim, eu me percebo muito mais funcional, muito mais calma, menos agressiva, é, tendo um pouco mais de paciência, né, no tato com a outra pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar os outros, eu gosto muito de escutar. Então, assim, por mais que de repente eu não possa fazer nada por você, eu não vou ir lá resolver sua vida por você, realmente não tem como. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito na conversa. Eu acredito que o fato de você poder falar com alguém já te deu um pouco de alívio, sabe? Um pouco de alívio, você se sinta um pouco melhor em relação às coisas, essas questões que você tá passando. Então, nesse ponto, assim, eu sempre tive muita paciência. E agora eu percebo que, tanto com a graduação em psicologia e a minha terapia, eu me percebo com feeling maior até para escutar, sabe? Para ouvir a pessoa sem ficar dando opiniões, sem emitir opiniões, sem ficar tentando dar conselho, sem nada, sabe? Só ouvindo mesmo. E se realmente a pessoa solicitar, me pedir, aí sim é onde eu acabo, quando é uma amiga e tal, acabo entrando com conselho mesmo. Mas eu tenho procurado realmente só ser ouvinte, porque eu acho que é uma coisa muito legal, uma coisa que eu gosto muito. A minha relação com os meus filhos melhoraram muito, a minha visão sobre família, minha visão sobre a minha mãe, sobre irmãos, sabe? Sobre várias coisas assim que às vezes a gente não consegue entender e a gente acaba reagindo de formas inadequadas por não entender as questões do passado. Então, eu percebo que hoje eu tenho uma relação muito melhor, eu consigo uma relação mais saudável, sabe, com as pessoas. Percebi também que eu consigo. Não que as pessoas sejam descartáveis, né? Não, as pessoas não são descartáveis. Mas existem pessoas que não fazem bem pra gente. E às vezes as pessoas ficam naquela luta incessante de não, é minha família, eu tenho que me dar bem, eu tenho que ficar de boa, eu tenho que ter uma relação boa, e tudo mais. Não, não é. Não é. Infelizmente, dentro da nossa família, são as pessoas assim que faz mais a gente de alvo também. Então, é muito bom a gente poder pegar e falar, não, simplesmente essa pessoa aqui, realmente ela não é uma pessoa que eu posso manter na minha vida. Não é saudável para mim, né? Tem uma pessoa da minha família que é uma pessoa que eu não posso cortar totalmente, mas é uma pessoa assim que eu tento lidar com a forma como ela é, mas eu deixo um limite, sabe? Ela vem até aquele limite, a partir daquele limite eu deixo que ela lute sozinha, que ela não pega os problemas dela pra mim. E algumas outras pessoas da família que realmente não me faziam bem e eu realmente vi que teria como eu fazer esse corte. E não é porque é sua família que você tem que manter, se são pessoas que não te faz bem, que são pessoas que não torcem por você, que são pessoas que não querem ver você feliz, realmente não tem por que você ficar insistindo numa relação que realmente não faz bem pra você nem pra ninguém. Então eu aprendi assim com o tempo na minha terapia, aí, né, tipo, reservando o lugar de cada pessoa, separando cada pessoa no seu devido lugar, né,
fui aprendendo a colocar limites, né? Que às vezes as pessoas, elas não conhecem, realmente elas são bem ignorantes, elas não sabem o lugar delas. E felizmente, com o tempo, com a terapia, eu aprendi a falar, olha, seu lugar é esse, né? Pessoas que às vezes te tratam de alguma forma da qual você não concorda e tudo mais. Então, assim, ao invés de brigar, discutir, você simplesmente desloca aquela pessoa e fala, ó, colega, não dá, pra mim não tá legal, não tá funcional, então prefiro não ter, né? Então, esses pontos são os pontos mais, assim, importantes pra mim em relação à terapia. Sempre que eu indico pra alguém, né, eu falo, fazer terapia é bom e tal, eu saio extremamente leve da terapia. Eu, inclusive, indiquei, né, que minha mãe tem 64 anos, eu falei, mãe, por que você não faz terapia? Porque provavelmente esse TDAH que eu tô investigando veio da minha mãe, porque todos os sinais que eu vejo em mim, eu vejo na minha mãe. Então, muito provavelmente veio dela, né, porque o TDAH, ele é hereditário, né, passa de pais para filho. E eu queria muito que minha mãe fizesse, porque aí ela ia entender várias questões dela também. Só que realmente ela não tem interesse e tal. Então, assim, eu tenho que meio que conversar com ela, né? Ver como que ela se sente em relação às questões dela. Tento ser um ouvido para que ela consiga se aliviar, né? Se sentir mais leve em relação às próprias questões. Mas terapia não é brincadeira, é muito bom, faz muito bem pra gente. A gente às vezes nem percebe o quão grandioso é um processo terapêutico, né? Processo terapêutico adequado. Porque eu já fiz terapias com outros profissionais também e realmente não foi bom, assim, foi uma experiência muito rasa, né? Experiência muito rasa, onde eu chegava, falava e era isso. Então, eu tô tendo uma experiência, a abordagem da minha psicóloga é TCC, provavelmente é a abordagem que eu vou seguir na minha carreira como terapeuta também, e uma abordagem bem interessante e tá fazendo muito bem pra mim. E como faz bem pra mim, eu quis compartilhar com vocês e indicar que vocês façam também terapia para que os vazios, né, que a gente tem, todas essas comunicações internas que não estão tendo um corte, né? Essas comunicações que não estão acontecendo, né? Fatos que a gente não entende, questões anteriores, questões internas, questões nós somos um grande processo, né? E a cada dia vem questões novas, a cada dia a gente aprende um pouco, a gente erra e tudo mais. Não que a terapia vai fazer você ser perfeito, tá? Porque ninguém é, tá? Muita coisa da nossa própria personalidade e faz parte, tá tudo bem. Mas é muito importante fazer terapia, pra mim é muito bom. Infelizmente, é uma área que tem muito preconceito, porque as pessoas falam assim, que faz terapia é louco, né? Não, não é, que faz terapia não é louco, né? Já teve vez da pessoa perguntar o que eu estudava e eu falar, faço psicologia, você vai cuidar de louco, né? Não é isso, né? O terapeuta, ele não é uma questão de cuidar de louco, sabe? E assim, a gente precisa ter um pouco mais de respeito com quem tem essa questão também. Então, é importante a gente respeitar, né? Respeitar o processo, respeitar o nosso momento, o nosso lugar, e essas coisas a gente aprende na terapia. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até a próxima. Um beijo.